Olá, pessoas! Eu espero que vocês estejam começando a entrar. É, é isso, eu e o professor Pedro, que a Eu sou o gente. professor Pedro. Ele é o professor Pedro, eu sou o professor Samuel, Ele é o professor sabia? Samuel. É importante eu lembrar os nossos nomes. Nós somos professores de Química. Aqui a gente vai começar a fazer uma live aqui de revisão para o Enem, abordando os principais tópicos de Química Inorgânica, aqui com a colaboração do CFQ. E tá na hora, gente. Chama todo mundo. Se você tem dúvida, se você não tem dúvida, se você vai fazer o Enem, se você não vai fazer o Enem, vem, gente, vai ser legal, vem interagir com a gente. Chama lá, lá pertinho. Chama bem de pertinho. Bem, então vai ser muito legal, tipo, chama todo mundo, conforme a gente vai ter metas de visualizações, né? Quanto mais gente tiver, mais o Pedro vai dançar. Vocês vão perceber que se a gente conseguir mais de 100 pessoas simultaneamente, ele vai fazer um breakdance no chão e vai todo mundo à loucura, sabia? Promessa dada, promessa cumprida, hein? 100 visualizações simultâneas. Foi você que deu a promessa, professor Samuel. 100 visualizações simultâneas Quantas e Pedro visualizações? vai fazer um breakdance no chão. A gente tem quantas visualizações? 8? 8, viu? Pronto. Viu? Chamem todos seus amigos, vai ser muito legal. Tá? Se vocês não têm dúvida, vocês terão. Vem. E é isso, gente. Eu acho que vocês vão ter que dançar. Então, eu e o Pedro, a gente é professor do Vestibular Cidadão, que é um projeto que a gente ensina química e aula de cursinho para pessoas de baixa renda. Então, é um cursinho gratuito. Quem for do Distrito Federal até pode seguir a gente nas redes sociais, Vestibular Cidadão, que você vai conseguir achar nossos processos seletivos e saber de como que a gente está fazendo. Então, a gente pegou vários cursinhos populares, né, esses cursinhos que a gente faz esse serviço para as comunidades, para a gente conseguir levar um pouquinho de algumas aulas de Química em conjunto com o CFQ, que aqui eles têm uma iniciativa que chama Química Solidária, que é um conjunto de projetos para levar a Química para todo mundo e de forma bem acessível. É isso aí. E conheça mais sobre o Vestibular Cidadão, siga a gente nas redes. VC, né? VC. O VC? Vestibular Cidadão. O Vestibular Cidadão? Veste Cidadão. @Veste Cidadão. Não. Pode seguir a gente nas redes. A gente ainda não tem um TikTok, mas acho que a gente vai fazer um TikTok. A gente vai fazer o TikTok. Depende se chegar em 100 visualizações. E também segue, é claro, o Simultâneo. CFQ, né? CF Química, a gente tem... A gente não, né? Eu não trabalho aqui. Mas o CF Química tem as coisas mais legais do mundo aqui, levando realmente conhecimento químico para todo mundo e coisas bem práticas, beleza? Então, ó, se você já tem qualquer dúvida, já pode mandar pra gente, que o Pedro sabe muito de química, ele é profissional, ele vai... Nossa! Eu estou aqui em contato com o Conselho de Química. Se vocês mandarem a pergunta, eles vão mandar assim diretamente pra gente. Muito bem, gente. Então, já tá dando o horário, né? A gente vai começar falando um pouquinho sobre algumas dicas pro Enem. E já manda lá para todo mundo, que vai ser muito legal, tá? Vai mandando, que a promessa do breakdance do Pedro tá no ar. Eu não fiz a promessa. Beleza? Então, se você fosse fazer o Enem, o que você faria? Eu já estaria inscrito, né? É o primeiro passo, não esquecer de se inscrever no Enem. Mas aí já foi. Agora já foi. Já foi. Tá. O segundo passo é chegar na hora. Chega na hora, gente. É bem importante chegar na hora. E depende muito do jeito que você gosta de fazer prova, né? Porque, no fundo, o Enem é uma maratona, né? Você vai lá, são 2 dias de prova, né? 2 domingos. É muito cansativo, você precisa fazer a redação e cada dia tem 90 questões. Então, dá muito trabalho e você precisa gastar bastante energia nisso, né? Então, por exemplo, eu gosto bastante de levar vários docinhos, né? Então, eu gosto de rapadurinhas, eu gosto de levar, às vezes, pirulitos, chicletes, tudo em material transparente, porque isso me deixa muito feliz e me acalma. Então, é importante vocês ficarem felizes e se acalmarem nessa maratona do Enem. Eu recomendo a rapadura. Quando eu estava na minha época de Enemzeiro, eu levei a rapadura, assim, sem brincadeira, gente. Eu passei. Então, levem a rapadura. Viu? Ele passou. Como que a gente pode dizer? É um testemunho. É um testemunho. Um grande testemunho de uma pessoa que subiu na vida e que hoje é o rei da química. O rei. Você quer ser o rei de alguma coisa? Faça Enem. Faça Enem, leve rapadarias. E o que mais? Então, uma coisa que vocês vão perceber, né? O Enem tem textos muito grandes. Leiam os textos, gente, porque os textos do Enem eles são muito importantes.
Muitas vezes, as próprias respostas das questões, ele está ali no texto. Por mais que você não saiba o conteúdo, vocês vão ver que é só prestar atenção no texto que vocês vão se dar muito bem. Algumas questões que a gente trouxe hoje, vocês também vão perceber isso, que muitas vezes saber tanto de química é o menos importante. Você tem que ter determinação e se dedicar a ler e tentar interpretar, que vai dar tudo certo. E a gente vai ver muitas questões, isso é bem característico do Enem, é que ele é muito multidisciplinar. Então, cada questão ela sempre vai entrar em vários tópicos, assim. E é importante, assim, mesmo que você não tenha certeza absoluta da questão, ir pegando os pedacinhos, porque ela vai trabalhar tantas coisas, e é bom ir trabalhando dentro do que você sabe. Porque é muito raro que vocês entendam tudo o que está acontecendo numa questão do Enem. Com certeza, com certeza, com certeza. E se eu fosse dar uma última dica, às vezes não faz a prova de cabo a rabo. Muitas vezes você vai chegar lá, você vai estar nervoso, vai começar a abrir a prova. É melhor você começar por coisas que você gosta mais, coisas que você tem mais facilidade. Às vezes, se você gosta muito de química, né, como você está aqui querendo estudar com a gente hoje, Ou não. começa com uma questão de balanceamento. Ou não. Né? Ou não. ou uma de matemática, né? Seja feliz, siga seus sonhos, faça o que você goste mais. Então, você aí, que tá assistindo, quanta gente a gente tem aí, produção? Já temos 470. Meu Deus, 470. Você subestimou o poder do TikTok. Eu subestimei o poder do TikTok. Dobra a meta, por favor. O Pedro já tá com as pernas bambeando de tanto querer fazer o breakdance. Sim. Então, se chegar a 1000 pessoas, o Pedro vai fazer 2 breakdance, porque ele já vai ter que fazer, obviamente. Já chegou em 100. Então, o segundo ele vai fazer mais ali perto pro final, e o primeiro também. Eu recebi uma mensagem aqui do CFQ. Qual que foi a mensagem? Eu não entendi. Então, 470 pessoas que estão com a gente, de onde vocês estão falando? De onde vocês são? Onde vocês vivem? Vocês vão fazer o Enem? É bom que façam. Ou se vocês querem só acompanhar a gente, estudar um pouquinho, fica à vontade também. Se você vai fazer outros vestibulares, também vem com a gente vem tirar as dúvidas. Sim. Porque aqui vai ser muito legal, gente. A gente vai tirar dúvida de todos os vestibulares. Nossa, qualquer coisa que vocês querem saber. Se vocês quiserem me perguntar qual o ponto de fusão do ouro, tudo bem. Talvez eu não vou saber, mas eu posso tentar te auxiliar. Principalmente se você quiser saber se aquele anel que você recebeu de herança da sua avó é real. Né? Beleza. Professor Samuel, vai indo lá. Eu vou falar coisas aqui. Ok. Vai lá. Bem, então, hoje a gente vai falar sobre química inorgânica. Química inorgânica, antigamente, né, eles tinham essa divisão muito forte entre a química orgânica e a inorgânica, pensando basicamente em vida. Como assim? A química orgânica ela era mais restrita a substâncias encontradas em seres vivos. Então, eles achavam que eles não conseguiam sintetizar essas substâncias no laboratório e coisas desse aspecto, né, em comparação com a inorgânica, que viria de coisas mortas, de rochas. Então, tem essa diferença. Hoje em dia, a gente já separa a química orgânica e a inorgânica mais com base nos compostos que formam essas duas grandes classes. A química inorgânica, a química orgânica mexe basicamente com carbono. E não é qualquer carbono, são carbonos formando cadeias carbônicas, né? Então, o carbono ele tem essa característica especial, que ele pode formar vários compostos diferentes e pode formar cadeias. Já os compostos inorgânicos, eles já não têm essa característica. Então, a orgânica realmente é o carro-chefe do Enem, né? Então, a última live vai ser a live de orgânica, mas, apesar disso, a química inorgânica também tem sua importância, apesar dela não cair com tanta intensidade, e pode ser uma questão de química inorgânica que vai te separar da sua universidade dos seus sonhos. Então, vem com a gente para a gente estudar sobre química inorgânica, tá bom? Então, gente, vou continuar aqui. O professor Samuel ele foi abduzido e, trocando de assunto, eu ganhei uma camisa super legal. Então, quem liga, né? Professor Samuel ter sido abduzido, olha só. Eu... A câmera. Aí. Gente, agora eu posso dizer que eu sou rei da química, porque eu tenho a camisa para provar. É isso. Então, gente, vamos continuar aqui. E
Olha só. Botei. O professor Samuel. 675 pessoas. A gente está quase chegando a 1000 pessoas para ter o breakdance do Pedro. Excelente, é isso mesmo. Se joguem, sejam felizes. Manda para seus amigos, manda para sua avó. Ela precisa saber como titular um ácido. Manda, gente. Pegue o nosso flip chart, amigo Pedro. Então, vamos começar com as nossas questões. Live passada, semana passada, muito divertido. A gente teve vários professores muito legais e eles falam de química geral. Então, pensando em química geral, a gente separou uma questão só para lembrar um pouquinho de vocês sobre química geral e ligações químicas, não é? Então, o que são ligações químicas, Pedro? São interações entre os átomos. Envolvem elétrons. São interações sempre dos elétrons formando estruturas. Muito bem, palavras muito bonitas. Então, os átomos eles interagem entre si por interações puramente eletrônicas, né? Parece esquisito a gente falar assim, mas, por exemplo, a energia elétrica é o fluxo de elétrons. Nos átomos, essas ligações, essas interações entre eles, formando compostos, formando moléculas, é feita por meio da interação desses elétrons. Então, essa é uma questão muito interessante que trata um pouco disso. Eu vou ler um enunciado para vocês. Então, essa é a questão de 2018 e a questão número 122 do Enem. Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si, formando ligações que podem ser covalentes, iônicas e metálicas. Vocês lembram sobre isso? Bem, então, basicamente, a gente tem 3 tipos de ligações. A gente vai ter as ligações iônicas, que acontece entre íons. Íons, muito bem, íons. Lembrando, o que é um íon? Íon é um átomo que está faltando um átomo ou tem um átomo a mais. Então ele pode ser positivo ou negativo. É um átomo que tem um elétron a mais ou a menos. Aí com isso ele vai ter carga. Ele vai ser positivo ou negativo. Beleza? Então a gente vai ter as interações iônicas, as interações covalentes, ligações, bom, obrigado. E por último as metálicas. Bem, as iônicas é puramente uma relação eletrostática. Como assim? É o positivo atraindo o negativo. Então, a gente vai ter um cátion, por exemplo, o sódio, positivo, perdeu um elétron, ficou positivo, interagindo com o cloro, que ganhou um elétron e ficou negativo. Então, positivo atrai negativo. Beleza? Já as covalentes, vai ser um compartilhamento de elétrons. Então, por exemplo, se a gente for fazer uma molequinha aqui de H2, de gás hidrogênio, esse elétron do hidrogênio interage com esse elétron do hidrogênio, é compartilhado esses 2 elétrons, formando uma ligação química covalente. E por último, as metálicas, elas são chamadas de mares de elétrons, né? Isso é só uma figura de linguagem. Porque o que acontece? A gente tem os núcleos dos átomos, e em volta deles a gente tem vários elétrons. Então, esses elétrons são totalmente compartilhados entre todos os átomos, todos os núcleos que estão ali dentro. Nas ligações iônicas, as ligações elas não são localizadas. As ligações iônicas são, como o professor Samuel disse, interações eletrostáticas. E elas se dão por todo o átomo, envolvendo todos os átomos em volta. Já a ligação covalente, elas são definidas. Elas são definidas no espaço. A ligação entre esses dois hidrogênios, ela está bem aqui. Ela realmente está bem aqui. Esses 2 elétrons estão interagindo entre si bem aqui. E as ligações metálicas, elas parecem um pouco com as ligações iônicas. A ligação, ela não é bem definida no espaço. Ela ocorre em todo o material. Perfeitamente. Pode voltar aqui. Beleza. Então, o que é a questão? Mostra o flip chart. Mostra. A questão o flip chart. Esse gráfico. Esse gráfico lindo. O que ele quer dizer? Em temperaturas diferentes, a gente tem a energia da ligação química e a distância entre os átomos. Beleza? Então, aqui na temperatura 0 é bem pequena essa distância. E conforme a temperatura vai aumentando, veja que essa distância vai aumentando. Beleza? Aí, o que ele quer saber? Esse deslocamento com a temperatura, que aumenta essa distância média entre os átomos, ele é explicado pelo quê? Qual que é esse fenômeno? Excelente. Então, a gente tem a ionização. É ionização, Pedro? Moço, segura aqui, professor. Eu jogo meus papéis para cima, tenho que voltar. Aqui, vamos ler É ionização? Aqui nós temos o eixo da energia. E aqui
nós temos o eixo da distância. O que está escrito nesse gráfico é essa linha aqui. Essa linha é a relação entre distância e energia. Quanto mais perto os dois átomos estão, maior vai ser a energia. Quanto mais longe, menor a energia. Muito bem. Então, vai ser ionização, Pedro? Vamos pensar. O que é ionização? A ionização é a ligação entre dois átomos, em que esses átomos têm carga, e essa ligação ela não é específica no espaço. Ligação iônica, você falou. Então, para ionizar, teria que perder um elétron, né? No caso, a gente não está falando de perder elétron. Então, não tem nada a ver. Muito bem. Não falou sobre perder elétron. Corta com vermelho. Meu Deus! Tava tudo caindo, cara. Corta A com vermelho. Corta A com vermelho. Muito bem. Não é A. Não é A. Não é ionização. É dilatação? É porque essa energia aqui, gente do céu, é dos elétrons, né? Mas veja bem. Conforme a gente aumenta a temperatura, está aumentando a distância entre os átomos. Se está aumentando a distância entre os átomos, está crescendo. Você não concorda comigo? É verdade. É verdade. Então, porque a distância aumenta. Realmente é dilatação. Achamos nossa resposta. Que é. Essa foi fácil. Essa foi muito fácil. Mas a gente continua. Dissociação não vai ser, porque dissociação geralmente está relacionado com ligação iônica. A gente vai dissociar esses íons que estão aqui. Então, por exemplo, quando a gente põe o sal em água, a gente está dissociando esse sal. O Na+, ele fica em água e o Cl- fica em água. A gente está quebrando essa ligação iônica. Pois é, e ela está sempre a uma distância. Exatamente, muito bem. Então corta aqui também, por favor. Quebra de ligação covalente também não é. Porque, tudo bem que se a gente aumentar muito a temperatura, vai quebrar a ligação. É claro que vai, né? Se a gente pega qualquer coisa e aumenta muito a temperatura, uma hora vai quebrar. A gente vai quebrar aquela ligação. Dá para ver isso no gráfico, porque ao aumentar a temperatura, mais longe fica o átomo. Se a gente aumentar muito a temperatura, ele vai embora. Vai embora. Fica muito distante. Então, podia até ser, mas não é esse o fenômeno predominante. O que está acontecendo mesmo é esse crescimento da ligação entre os átomos. Então não é quebra de ligação. E formação de ligações metálicas. Também não vai ser, porque essas ligações metálicas é como a gente falou para vocês. Os elétrons, eles ficam espalhados aqui. Então, nada a ver. A gente só está falando da distância entre os átomos. Sim. Não tem a ver com... Nada a ver. Beleza? Então, excelente. Ótima questão. Dúvida, gente? Não? Tá. Então, vamos para a próxima. Já vamos para esse daqui. Eu vou falar rapidinho de ácidos, aí depois a gente já vai para as coisas. Então, gente, vou falar para vocês um pouquinho de algumas substâncias que a gente diz que são inorgânicas. Tá? É esse aqui? Sim, mas pode deixar por ali, por enquanto. O Pedro está me auxiliando. Nós estamos aqui ao vivo para todo o Brasil. Né? Mandem as perguntas de vocês. Vocês entenderam essa pergunta? Para todo o Brasil, né, gente? É porque, às vezes, e para o mundo também. Às vezes o Pedro fala, eu não entendo o que ele fala. Entendeu? Então, mandem a pergunta de vocês. Que o Pedro pode melhorar. Às vezes eu também não entendo o que eu falo. Nossa. Tá. Então, gente... como eu disse para vocês, né, a gente está falando de química inorgânica, então a gente tem umas classes de compostos que a gente acaba chamando, assim, por facilidade, de composto de funções inorgânicas. Mas elas não são bem funções inorgânicas, né? Muitas dessas classes de compostos a gente também encontra nos orgânicos, principalmente quem? Ácidos e bases. Então, eu vou lembrar para vocês rapidamente algumas classes de compostos que geralmente a gente encontra na química inorgânica. Bem, o primeiro de todos são os ácidos. Bem, a primeira classe de compostos que a gente vai falar são os ácidos e também as bases. Ácidos e bases é como calor e frio. É como um dia ensolarado e um dia chuvoso. É como silêncio e som. Eles são antagonistas, né? E são teorias, né? Tipo, não é que existem ácidos de verdade, não é que existem bases de verdade. Mas a gente encontrou comportamentos que geralmente a gente associou a uma classe de compostos e chamou aquilo de ácido. E a gente tem uma série de comportamentos que são antagônicos, ou seja, que são inversos, que a gente associa a bases. Então, quais são esses comportamentos?
A primeira teoria de ácidos e bases veio com arrênios. Então, qual que é a definição de arrênios para ácidos e para bases? Bem, um ácido, quando a gente põe ele em água, H2O, a gente vai liberar H+, mais um ânion, tá? Então, o ácido, basicamente, ele vai liberar H+ em água. Toda substância que libera H+ em água, a gente chama de ácido por arrênios, beleza? Já as bases, quando elas estão em água, vou chamar de BOH, a gente vai liberar um cátion, B+, mais uma hidroxila, OH-. Aí você vai falar, tá, mas por que um é o contrário do outro? Porque a gente pode fazer uma coisa muito interessante que chama neutralização. O que é uma reação de neutralização? É uma reação ácido-base. Uma reação de ácido mais base forma sal e água. 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 Depois de um tempo você se acostuma, você dorme pensando nisso e você vai ter sucesso na sua vida. Você vai conseguir muito dinheiro e você com certeza vai conseguir comprar aquela fazenda do interior de Minas Gerais que você sempre sonhou. Então, ácido mais base forma sal e água. Então, como é que é isso? Por exemplo, eu vou agora já colocar ácidos reais, né? Que eu estava colocando coisas fictícias. Então, um ácido real que a gente tem é ácido clorídrico. Pega o ácido clorídrico, reage com NaOH, que é o hidróxido de sódio, uma base, que vai formar sal e água. Então, o ânion Cl- reage com o Na+, né, formando sal. Isso eu conheço. É sal. É sal de cozinha, cloreto de sódio. É aquele que te deixa hipertenso. Cuidado. E, esse OH- vai pegar esse H+, e os dois vão formar água. Que é o que você bebe quando você come que é o que você sal. bebe. Quando você come... Nossa, você é muito inteligente. Então, obrigado. Isso que é uma coisa importante. Então, se você levar uma bolachinha de água e sal, lembra, como é que fez essa bolacha de água e sal? Ácido mais base. Mas não é verdade. É só pra você lembrar, tá? Não é isso que vai acontecer de verdade. Você sabia que se a bolacha de água e sal fosse feita só de água e sal, o mar seria um grande biscoito? Nossa, essa aí foi de acabar com a sua família. Realmente. Beleza? Então, a gente tem os ácidos, a gente tem as bases e elas fazem reações de neutralização. Beleza? Fora isso, a gente também tem uma outra classe de substâncias que são os óxidos. Que aí, por exemplo, é a própria água. Que é uma substância binária, ou seja, a gente só tem dois elementos químicos diferentes, em que um deles é o oxigênio. Beleza? Então, é o óxido de hidrogênio. Tem dois hidrogênios. Tá bom. É isso. Ok. Próxima questão. Opa. Olha só, a gente acabou de receber uma questão aqui. Essa questão, gente, vai resolver a questão 51 do Enem de 2016. Essa questão é muito interessante porque ela depende muito de uma coisa que não é necessariamente química, depende muito de interpretação de texto. Interpretação de texto. Ok. A questão fala que em meados de 2003, mais de 20 pessoas morreram, uma pena, no Brasil após terem ingerido uma suspensão de sulfato de bário como contraste em exames radiológicos. O sulfato de bário é um sólido pouquíssimo solúvel. O que é solúvel? Solúvel é aquilo que você coloca em água e desaparece. Não é que desaparece de verdade. Mas, por exemplo, se você pega um sal de cozinha, né? Se você pode botar ele em água, não vai ver nada. Mas se você beber, vai estar salgado, né? O que vai acontecer? A água vai quebrando essas interações iônicas entre o sódio e o cloro e vai liberando aqueles íons em água, quebrando o sal, aparentemente deixando ele invisível, mas ele ainda está lá. Isso, no caso, não acontece com o sulfato de bário. Ele continua sólido quando ele está em água. Coloca em água, aí ele vai formar o que a gente chama de corpo de fundo. Ele vai ficar embaixozinho do nosso copinho de água. Okay. E ele não dissolve mesmo em presença de ácido, que é uma mudança do meio que poderia ocasionar na solubilização. Mas isso não acontece. Ele continua sólido. Lembra que a gente falou que os ácidos liberam H+?
Então, aqueles H+ que os ácidos liberam, eles podiam ajudar a quebrar essas interações entre o bário e o sulfato. Mas as mortes ocorreram porque um laboratório farmacêutico forneceu produto contaminado com carbonato de bário. Carbonato de bário. E carbonato de bário é solúvel em meio ácido. Então ele é insolúvel, mas se você colocar ácido no meio, ele solubiliza. Então, ó, a gente teria aqui o carbonato, né, de bário. Aí vamos supor que a gente põe aqui HCl, o que vai acontecer? Vai desaparecer, mas não é que desapareceu. A gente só está dissolvendo aqui o nosso carbonato de bário. E em solução, né, ele vai estar separado em seus íons que o constituem. Um simples teste para verificar a existência de íons de bário solúveis poderia ter evitado a tragédia. Esse teste, agora ele explica o teste, que é utilizado para evitar esse tipo de coisa. Esse teste consiste em tratar a amostra de sulfato de bário, gente. A gente quer descobrir se a amostra de sulfato de bário tem carbonato de bário. Não, a gente está tentando descobrir se tem bário na nossa substância ali, na nossa amostra, para saber se a pessoa pode se intoxicar e morrer. Esse que é o importante. Então, ele vai falar com um teste que a gente pode fazer para saber se tem bário lá. Então, esse teste consiste em tratar a amostra com solução aquosa de HCl. HCl, lembrando, não é um ácido, então libera H+, igual a gente conversou. E após filtrar os compostos insolúveis de bário, adiciona-se uma solução aquosa de ácido sulfúrico, H2SO4. Então a gente filtra, né, depois de adicionar o HCl, depois põe o H2SO4. E por último? Sobre o filtrado, a gente adiciona sobre o filtrado o H2SO4 e se espera 30 minutos. Uhum. E aí, as nossas questões, né, as respostas da questão é para a gente discutir o que a gente espera que aconteça. O que será que vai acontecer? Põe aí nos comentários. Põe aí nos comentários o que você acha que vai acontecer. O que vai acontecer? Depois de 30 minutos. 30 minutos? Bem, o que é esse filtrado aí que o Pedro está falando? É porque, o que se espera? Que depois que a gente põe HCl, a gente vai ter alguns compostos insolúveis. Lembrando, o que é insolúvel? É o que vai ter aquele corpinho de fundo, vai ter aquele pozinho ali que vai estar misturado junto com o nosso líquido. É o que vai estar sólido. Que vai estar sólido. Então a gente passa num filtro tipo de café. Você não faz café de manhã? Então você pega lá, você acorda cedo, triste, né? Solitário, sem café. Aí você esquenta a água, põe no pozinho, passa no filtro. E aí todo aquele pó de café fica lá no filtro, retido. Enquanto você toma seu café líquido, gostoso, quentinho, cheiroso, maravilhoso. A borra de café é um resíduo sólido na fabricação de café. Exatamente. Então a gente vai coletar o filtrado, que aí nosso exemplo seria o nosso café. Enquanto aqui o resíduo que fica seria a borra do café, o pozinho de café. Mas em relação à questão? Em relação à questão, a gente vai filtrar alguns compostos insolúveis que vão aparecer por causa do HCl. Aí, por último, a gente põe o H2SO4, espera um tempo, e aí a gente quer saber o que vai acontecer. Mas, se você não sabe o que vai acontecer, o Enem, ele te dá algumas opções. Ele te dá opções. Ainda bem que não é discursivo. Se fosse discursivo, você conseguiria? Eu não sei se eu conseguiria. Ainda bem que essa não é discursiva. Beleza. Então, vamos lá. Opção A. Liberação. Qual que é a perguntinha? Vamos ler a perguntinha bonitinha. Então, a presença de íons bários solúveis na amostra é indicada pela... Ou seja, a gente está, com base nesse testezinho que ele passou, como é que a gente vai saber se tem bário lá? Vai ser pela liberação de calor? Isso faz sentido? Bem, quando as reações químicas, a gente pode ter alguns indicativos. Nem sempre a gente olha para uma coisa e fala, está acontecendo uma reação química. Como, por exemplo, você está vivo, você respira. Acontecem muitas reações químicas dentro de você e nem por isso você fica verde. Então, liberação de calor é um indicativo que tem acontecendo uma reação química. Mas a questão não falou nada disso. Não falou nada disso. Não falou nada disso. Mas tem como ele saber que é de bário? Não sei. Não faz sentido. Não teria como. Beleza. Então, alteração da cor para rosa. Como a gente falou, a gente consegue identificar que está acontecendo uma reação química com base em alguns indicativos. Um deles é a mudança de cor. Mas também a questão deixa isso nada claro. Existem reações que elas podem ser indicadas por mudança de cor.
Por Mas, exemplo, alteração para cor para rosa, geralmente são reações de ácido-base. Então a gente utiliza um indicador, ou seja, vai ser uma substância que só vai mudar de cor, se está ácido, se está básico, para indicar para a gente se está acontecendo alguma coisa lá. Então, também ele não falou nada de se botou um indicador ácido-base, se alguma coisa colorida, então esquece. C. Precipitação de um sólido branco. Isso é interessante. E não é porque... É porque isso está falando no texto. O texto todo está falando sobre solubilidade, sobre coisas insolúveis ou solúveis. E fala que o sulfato de bário é insolúvel. Uhum. Né? Então, vamos... Essa é a de verdade. Mas vamos ver as outras. Formação de gás hidrogênio. Também, nada a ver. Ele nem comentou de hidrogênio. Hidrogênio é um gás que ele é de ligação, assim, é uma ligação covalente que é formada aqui, né? E como é um gás, como é que isso ia começar a borbulhar? Isso ia surgir da onde? Então, nada a ver também. E por último, volatilização de gás cloro, também nada a ver. Por mais que a gente tenha colocado HCl aqui, o que vai acontecer quando a gente põe HCl em água? Igual a gente viu. Ele vai ionizar, vai formar o H+, mais Cl-. Então, Cl-, esse íon, não é gás cloro. Gás cloro é Cl2, beleza? E o H, gás hidrogênio, é a mesma coisa. Aqui a gente está formando H+, a gente não está formando H2, certo? Então, por que vai ser um sólido branco? Porque o que vai acontecer? A gente vai pôr HCl para ver se tem algumas impurezas e tal, e a gente vai ter o báriozinho lá em solução. A gente sabe disso porque o texto disse pra gente, ele falou que carbonato de bário é solúvel em HCl. Então, se tem carbonato de bário, agora ele está solúvel. Está solúvel, está lá em solução. Então, aqui o que vai acontecer, a gente vai pôr o H2SO4, que do mesmo jeito que o HCl, em água, ele vai formar H2, 2H+, ou seja, 2H+, mais o sulfato. 2-. Então, o que vai acontecer aqui? O sulfato do H2SO4 vai reagir com o bário que está ali em solução. E aí, os dois vão formar uma ligação iônica e vai formar o nosso precipitadinho. A gente sabe disso porque o texto disse que até em meio ácido, até em meio ácido ele precipita. O sulfato de bário, ele vai precipitar, ele vai se tornar sólido, ele vai ser insolúvel. Insolúvel. E, além disso, aí você pode até me falar, mas ele falou, como que eu vou saber que o sólido é branco? Provavelmente você não vai saber, é bem provável. Mas é o mais bonitinho, beleza? Beleza, gente. Opa, o Cef aqui tá fazendo ligação aqui. Ele tá te ligando? Por que ele se ligou só pra você, Pois cara? cara, não tenho nada na minha orelha, não sei lá. Eu queria que eles ligassem pra mim também. Eita. Opa. O Pedro KFN quer saber dicas sobre monovalente e tetravalente. Monovalente e tetravalente. Uma dica excelente. Pode começar esse. Obrigado, Pedro. Tamo junto. Foi? Tá. Então, a valência é um conceito aberto dentro da química, né? Tipo, não é que é aberto, mas está muito relacionado com as camadas eletrônicas, com o número de elétrons. Então, geralmente, a gente fala que uma coisa é monovalente quando tem um elétron ali na camada de valência. Ou tetravalente quando tem 3 elétrons. Então, isso a gente pode transpor para tetravalente. Obrigado. 4. Tetra, 4. Eu quase fiz um erro aqui. Beleza. Então, a gente, por exemplo, o carbono, ele vai ter 4 elétrons na camada de valência. Por isso a gente fala que ele é tetravalente, porque ele consegue fazer 4 ligações. Cada um dos elétrons faz uma ligação, certo? E a gente pode falar, por exemplo, que o hidrogênio, que só tem um elétronzinho na camada de valência, ele é monovalente, porque ele vai formar somente uma ligação química e é isso. Ele só vai formar uma ligação química. Mas a gente também não tem só esses exemplos de ligações covalentes. Às vezes a gente também pode falar de valência, falando, por exemplo, de ácidos, bases, muito voltado para quantos hidrogênios ionizáveis ou hidróxidos ionizáveis que a base tem. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui o HCl, a gente pode até chegar a falar que ele é um monoácido, né? Que está um pouco relacionado com monovalência.
Por quê? Porque ele só tem um hidrogênio ionizável, ele só consegue liberar um hidrogênio. Por outro lado, se a gente tiver, por exemplo, uma base que tem mais, por exemplo, uma dibase, né, que aqui tem 2 hidróxidos, a gente pode até falar que é uma base bivalente, por exemplo, porque ela tem 2 hidróxidos ionizáveis aqui. Então, se a gente pôr isso em água, a gente vai ter um Ca2+, mais 2OH-. Beleza? Espero ter respondido sua pergunta. Muito obrigado. Qualquer coisa, mande um presente na caixa postal do CFQ. Tá. Mandem mais dúvidas pra gente. Quanta gente nós temos aí? 617. Excelente, excelente. Agora o Pedro vai fazer o primeiro breakdance dele. Se preparem. Gente, não é por nada não. A primeira vez que eu vi o Pedro fazer um breakdance, eu chorei de felicidade. Então aproveite esse momento. É um momento de glória de vocês. E que esse momento seja um combustível para vocês mandarem para mais gente para ter o segundo breakdance. Vai. Aqui tem pouco espaço, né, bicho? Vem cá. Eu vou fazer bem aqui, aí você descreve. Ai, meu Deus! Tá, tudo bem. O Pedro não quis, então a gente dança. Eu tô fazendo efeitos especiais porque a gente não tem... a gente não quer pagar direitos autorais pra Anitta. Eu tinha separado o show dos poderosos, sabia? Excelente. Beleza. Então... Eu fiz a dança, gente, é porque o professor Samuel ficou com inveja e ele falou que eu não fiz e não quis escrever pra vocês. É porque eu fiquei chateado, a gente tinha treinado muito. Mas até o final, agora é verdade, a gente faz a dança. Próxima questão. Se a gente chegar a 1000. Próxima questão. A gente tem a questão de 2018, número 132. Ok. Essa questão, ela está dizendo... Vou ler o texto dela. Ler é importante, gente. Lê as questões. Vou ler a questão. O manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua fertilidade à medida que as trocas de nutrientes entre matéria orgânica, água, solo e o ar são mantidas para garantir a produção. Ok. Algumas espécies iônicas de alumínio... Ok, espécies iônicas de alumínio. Qual é a... o alumínio é 3+. Ele fica estável perdendo 3 elétrons quando ele está na forma iônica dele. Ele costuma estar assim. De alumínio. São tóxicas. E alumínio é ruim, gente. Não só para a planta, mas para muitos organismos, como as bactérias responsáveis pelas transformações no ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio é muito importante. Ciclo do nitrogênio. O alumínio danifica as membranas das células, das raízes e as restringe a expansão de suas paredes. Com isso, a planta não cresce adequadamente para promover benefícios para a produção agrícola. É recomendada a remediação do solo utilizando calcário. Carbonato de cálcio. Viu? Não sabia disso, cara. Que coisa impressionante. Porque a gente é assim mesmo. Por exemplo, se você falasse para mim soda cáustica, talvez eu não saberia, mas falar hidróxido de sódio, eu vou saber. Então a gente conhece alguns nomezinhos muito especiais das substâncias, mas os comuns a gente não sabe. Acontece. Isso é triste. Mas a gente sabe algumas coisas. Essa é tua, porque fala uma coisa que você sabe. Aqui, ó. Dopamina. E eu vou passar no Enem. Ele vai passar no Enem. Vou passar no Enem. Gente, essa questão ela é muito interessante porque ela é muito interdisciplinar. O Enem ele tem muito essa característica e a gente consegue explorar isso muito. Os solos ricos em Al3+, né, a gente chama eles de latossolos. São esses solos vermelhos do cerrado. Né? Então, esses solos vermelhos do cerrado, eles têm como característica eles serem muito ácidos. Então, é por isso até que, se a gente até passar um pouco para a história, no Brasil, geralmente ali nessa região centro-oeste, né, do cerrado, a gente não tinha uma produção... como que é o nome? Agricultura. A gente não tinha uma agricultura muito boa. Até que os japoneses, quando eles vieram aqui, eles trouxeram táticas para remediação e cultivo do solo, né, cuidado do solo, para tentar corrigir essa acidez. Aí, como é que eles fazem para tentar corrigir isso? Eles colocam carbonato de cálcio. Agora, o que está acontecendo aqui, Pedro? Pois é, professor Samuel, você colocou os bois na frente do carro de boi.
Quantas vacas tem na frente desse carro? Pois é, tem muitas, cara, porque o texto ele não fala sobre o solo ser ácido. Nós não sabemos Não, disso. a gente não sabe disso, mas eu fui Esqueçam muito além. disso. Não, a gente vai explicar agora. Por Ok. que é ácido? Por que Bem, é ácido? esse alumínio 3+, o que vai acontecer? A gente tem algumas... A gente fala sobre ácidos, fala sobre bases, só que a gente tem ácidos fortes e ácidos fracos. Tem bases fortes e bases fracas. O que vai acontecer? O que é um ácido forte? O ácido forte é aquele que ioniza muito. Então, por exemplo, o HCl, todo H do HCl, ele vai formar H+. Dito e feito, né? Tudo que você colocar lá vai formar H+. Por outro lado, se a gente pega um ácido mais fraquinho, por exemplo, o próprio o ácido carbônico, né? É provável que tenha muito ácido carbônico que vai estar nessa forma aqui. Nem todo ácido carbônico vai ir direto para a forma de CO3, 2- e 2H+, né? Porque ele é mais fraco. Então, as bases é a mesma coisa. No caso do alumínio, ele vai formar uma base bem fraca. Então, ele vai ficar mais estável na forma de base do que nessa forma iônica aqui. Mas peraí, professor, mas você falou que base era uma substância que soltava OH+. Exatamente, OH-. OH-. Onde que ele vai conseguir esse OH-? Onde não tem OH-. Não tem OH-. Ele tem que conseguir de algum lugar. Então ele consegue da água. Olha, tem H e tem O. Tem H e tem O. Sabiam? Letras. Falta menos. Letras. Então, muito bem. Então o que vai acontecer? Ocorre o que a gente chama de hidrólise. Hidro de água, né? E lise de quebra. Então, esse alumínio 3+, vai quebrar essas moléculas de água e vai pegar os hidróxidos para ele ficar estável e vai formar o H+, 3H+. Então, esse H+, vai ser o que vai deixar o solo ácido. E é isso que vai dificultar a produção agrícola do Jeremias ali no interior de Goiás. Coitado do Jeremias. Coitado do Jeremias. Mas ele é uma pessoa muito inteligente, porque ele vai usar o quê? Carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, ele também conhece conhecido como calcário. Calcário. Boa, Jeremias. Então, o que o Jeremias vai fazer? Esse carbonato de cálcio, em água, ele vai liberar o Ca2+, mais CO3, 2-. Aí, esse CO3, 2-, vai fazer a mesma coisa que esse alumínio aqui. Só que qual que é a diferença? Ele forma um ácido. Então, o CO3, 2-, forma um ácido fraco. Então, ele fica mais estável como um ácido do que ele ficaria nessa forma 2-. Então, ele vai quebrar a água também. Ele quebra 2 moléculas de água, que aí ele vai voltar a formar o ácido. O ácido fraco que a gente já tinha visto. O ácido fraco que a gente já tinha visto, mais o OH-. OH-, 2. Então, agora meio ficou básico. Então essa base que a gente formou aqui vai neutralizar esse ácido. Então o solo vai ficar neutro e a gente vai poder plantar soja e exportar para todo o universo. Legal, então é a letra A, diminuição do pH. Excelente. Então, a gente tem várias. Vamos começar pela E. Agora você tem que me corrigir. Diminuição do pH deixando fértil. Deixando... NER. Gente, vamos falar um pouco de pH. Eu sabia que eu estava errado. Foi tudo uma maquinação. O Pedro sempre fala tudo errado. Aí eu tento confiar nele. É porque tem amigos que são assim. Tem amigos que você não pode confiar. Você acha que vai dar tudo certo, mas ele te joga lá embaixo, cara. Enfim. Era pra ver se ele estava prestando atenção. Ele não estava prestando atenção. Isso é papo pra boi dormir. Tá, então, vamos lembrar aqui da nossa escalinha de pH. As pessoas, elas ficavam pensando, nossa, ácido e base, eu queria saber quão ácido uma coisa é, quão básico uma coisa é, justamente por aquilo que a gente falou. Tem coisas que são muito ácidas, tem coisas que são pouco básicas, tem coisas que são muito básicas, tem coisas que são pouco básicas. Então, a gente tem uma escalinha para ajudar a gente a pensar nisso. A escala de pH vai de 0 até 14. Até 14? Até 14. É uma coisa meio estranha. E o meio fica no 7. O meio fica tá? Então, a gente 0, 7, 14. O que é pH? P é uma função matemática. Então, P significa menos log. Lembra logaritmo? Você gosta de logaritmo? Todo mundo gosta de logaritmo. É uma coisa muito legal. E então, a gente tem que... O que a gente precisa lembrar de logaritmo? Que, assim, no caso aqui a gente não vai precisar lembrar. Mas é só para vocês saberem que é uma função matemática. E o que ela está funcionando aqui? O que ela está processando? H. O que é H? Concentração
de H+. Lembra que eu falei para vocês que o H+, ele é formado quando a gente tem um ácido? Então a gente põe o ácido em água e forma H+. Então, essa função aqui meio que calcula a quantidade de H+, que a gente tem naquele meio. Ou seja, quanto mais H+ tiver, ela vai fazer alguma coisa. Aí parece um pouco contra-intuitivo. Por quê? Menos log é base 10. Então, quanto menor, mais ácido. Quanto maior, menos ácido. Esquisito, né? Esquisito. Logaritmos. Então, de 0 a 7, aqui vai ser ácido. Beleza? De 7 a 14, aqui vai ser básico. Beleza? Então, vamos lá. Diminuição do pH deixando fértil. Por que a gente não está diminuindo o pH? Quando a gente vai colocar o nosso carbonato de cálcio, qual que é o nome mesmo? Calcário. Quando a gente coloca o calcário, o que vai acontecer? O calcário, ele na verdade vai gerar a base, vai formar a base para neutralizar o ácido. Então a gente não está diminuindo o pH, a gente está aumentando o pH. Eu achei que fala assim, diminui o pH e fica menos ácido, mas se diminui o pH fica mais ácido. Exatamente. Doido. Então a escala de pH, ela tem essas intricacias. Vocês vão ver na próxima aula um pouco sobre equilíbrio químico, e aí vocês vão poder entrar nisso aqui com mais carinho. Tá, então se fica básico no A. Excelente. B. Solubilização do alumínio ocorrendo da lixiviação pela chuva. Você sabe o que é lixiviação? Eu não sei o que é lixiviação. O que é lixiviação? Lixiviação? Na verdade eu sei, eu menti mais uma vez. Eu enganei mais uma vez vocês. Lixiviação é a levada a desnutrição, basicamente, do solo. Os nutrientes eles são levados, isso acontece muito pela chuva. Entendeu? Então, quando por causa da água da chuva, ela vai acabar levando todos esses íons e essas coisas que estão no solo. Que não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Pois é, não fala de chuva, não fala de nada. Não fala de nada. Então, C. Interação de íon cálcio com íon alumínio produzindo uma liga metálica. Aí, ó, lembra lá do começo da nossa aulinha. Liga metálica é quando a gente tem dois metais. Aqui a gente vai estar lidando com íons. Vai ser o cálcio do carbonato, vai ser o próprio carbonato, vai ser o alumínio. Então, tudo isso aqui perdeu o elétron e vai estar na forma de íon. Calma, professor, mas alumínio é metal, cálcio também. Exatamente. Os dois são metais, mas eles são metais na forma quando eles não perdem elétrons. Quando a gente tem ele na forma normal, eu diria. Então, aquele papel alumínio que você tem em casa é alumínio, que a gente fala alumínio zero. Ou seja, ele não perdeu elétrons. Beleza? Metálico. É diferente de íons. Então, acabou. A gente está terminando a nossa última questão aqui. A live já está acabando, já estou triste e estou tentando protelar o fim da live, porque é o melhor momento das nossas vidas. Eu estou muito mais triste do que a Samuel. Reação do carbonato de cálcio com os íons de alumínio formando alumínio metálico. Essa aqui também não tem nada a ver. Porque, ó, o alumínio ele teria que reagir de alguma forma formando alumínio metálico. Então, o que teria que acontecer? Ele teria que ganhar elétrons. Ou seja, é uma reação de oxirredução. Não tem nada a ver. Não é uma reação de solubilização, ácido-base, que são as coisas que a gente está tratando aqui. Então, teria que ter alguma espécie que ia pegar os elétrons que ela tem em excesso e passar para o alumínio, formando o alumínio metálico, que, como a gente disse, não tem elétrons faltantes, nem elétrons em excesso. Ele tem a quantidade da tabela de elétrons. Isso continua sendo um problema pro coitado do Jeremias. Porque agora ele tem metal no... E ele teria metal. na plantação dele. Então, a gente só tem a E. Aumento da alcalinidade, tornando os íons alumínio menos disponíveis. E é isso mesmo que acontece. Quando a gente põe o nosso carbonato de cálcio, a gente está aumentando a alcalinidade. Basicidade e alcalinidade são a mesma coisa. Então, quanto mais alcalino, mais básico. Beleza? Tá bom. Nossa, foi muito rápido. Nossa, foi muito rápido, gente. Nossa. Vocês são muito legais. Valeu, gente. O que eu tenho para dizer? Vocês têm dúvidas? Mandem suas dúvidas. Mandem suas dúvidas. Mandem suas dúvidas. Então, a gente fez mais uma questão interessantíssima do Enem. Então, a gente está aqui nessa live de CFQ tentando responder todas as perguntas que vocês possam ter de química.
Então, manda suas perguntas para você aproveitar esse último momento com o rei da química mesmo, o Pedro. Ele, desde os 9 anos de idade, ele já faz reações químicas em casa e ele só está melhorando cada vez mais. Ele está com um pequeno projeto para fazer um pequeno reator de hidrogênio na piscina dele. Na piscina dele, para vocês terem ideia de como isso é impressionante. Eu quero agradecer, gente, agradecer a todos vocês, agradecer a Georgesiane aí, valeu pelo mais lives, vão ter mais lives, venham nas próximas lives, vai ter mais lives melhores que essa, quiçá. Você olhou o seu celular para ver se tem pergunta? Eu vi agradecimentos. Agradecimentos? Eu vi amor, cara. Amor? Tinha mais coisa no celular? Disseram que você parece muito com o Fiuk. Eu pareço com o Fiuk? Samuel. Gente, como assim? Eu nem tô com um cigarrinho aqui, não participei do BBB, Ainda. não sou filho do Fábio Júnior. Isso não dá Que pra ser mais? mesmo. Eu sou só um reles professor de química. Atingimos 700 pessoas. Meu Deus! 700 Vamos, pessoas. teremos que dançar. Teremos que dançar. Samuel, eu fiz um desenho pra você. Ah, Pedro! Olha que bonito, gente! É um autorretrato. Nossa! Eu vou emoldurar na minha parede pra lembrar desse momento memorável. Esse momento que nós estamos passando Ó, por o vocês. Pedro começou a escrever uma coisa e aí ele ficou com preguiça e fez um desenho. Não foi isso. Isso não é amor? É pra Se isso lembrar não é amor, eu não sei. desse momento. Ah, eu achei muito especial, né? Olha que coisa linda. Que mais? Ah, então é isso, gente. Muito obrigado pelo presente de todos vocês. A gente... Vou segurar aqui o desenho do Pedro. A nossa próxima live é que dia? Dia 9. Dia 9. Vai dia ser 9. sobre fisicoquímica. A gente vai ter uma live linda sobre fisicoquímica. Então, pode vir, só professores excelentes aqui ajudando o CF Química. A gente trazer o melhor da química para o Enem de vocês, para vocês ficarem muito preparados. Pergunta de novo se ninguém tem... Mande dúvidas, por favor. A gente quer Vamos saber lá. as dúvidas de vocês. Vamos Isso aí. acabar com a ignorância. Dá tempo. Acaba com a ignorância. A gente consegue 5 minutos, a gente acaba com a ignorância. Nossa, teve uma vez que eu acabei com a ignorância em 2 minutos. Foi. Eu não sei como ele não foi pro BBB ainda. Eu não sei cantar igual o Fiuk também. Mas ele sabe dançar. O Fiuk canta bem? Ele canta? O Fiuk canta. Eu achei que ele atuava. Não, ele faz tudo. Eu podia atuar na Malhação igual o Fiuk. É o Fio que vai estar na próxima live. O Fiuk vai estar na próxima live? Vai. Ele não tá nessa live? Plot twist. Será que eu sou o Fiuk? Cada vez mais a gente descobre uma coisa nova. Teve tudo. Deixa eu ver aqui. Bem, então, última chance para a gente acabar com a ignorância de vocês. Mande suas dúvidas, mande suas perguntas. Aquela coisa que... tem pergunta. Tem pergunta. O que é o pH da água? O que é o pH da água? Então, gente, como eu falei para vocês, o que é o pH? Vai ser uma função para a gente calcular acidez e basicidade. Porque, O que é assim? lembra que eu falei para vocês, acidez e basicidade são 2 lados da mesma moeda. Então, quando está uma coisa muito básica, ela é pouco ácida. E quando a gente tem uma coisa muito ácida, ela é pouco básica. Então, o pH é a forma que a gente tem de calcular isso, ou seja, quão ácido ou quão básico alguma coisa está. Então, o que acontece? A água, quando ela está normalzinha, quando ela está sem interferência, ou seja, água pura, o que vai acontecer? Acontece um fenômeno que a gente chama de autoionização da água. Então, a água naturalmente forma H+, mais OH-, certo? Então, nesse estado, a gente diz que a água é neutra. Quando a água está neutra, ela está no pH 7, que é o pH neutro. Ou seja, não está nem ácido, nem básico. Então, a água, por natureza, assim, a substância mesmo, pura, ela vai ser neutra. Então, ela teria um pH de 7, né, já que a escala vai de 0 a 14. Agora, se a gente tiver alguma água com algum ácido, se a gente tiver uma água, às vezes, até com CO2 dissolvido, ela vai ser um pouquinho mais ácida, né? Que esses ácidos vão acabar diminuindo o pH da água. E também, se tiver alguma base, a gente vai ter um pH da água mais básico. Acidez, gente, tem tudo a ver com a concentração, com a quantidade de H+. Uhum. A acidez tem a ver com isso e o pH é como a gente mede isso. E, de novo, lembrar que é uma medida que a gente faz um pouco invertida. Quanto menor o pH, quer dizer que é maior a concentração e mais ácido é a substância. A gente recebeu uma pergunta, Samuel, que se a gente pode chutar no Enem se a gente não souber. Pode, com gosto. Com força. Com gosto, chuta. Chuta. Siga seus sonhos. Não deixe seus sonhos serem sonhos. Você não quer entrar na faculdade? Você quer ou não quer entrar na faculdade?
E pensa, gente, você não vai perder nada se você chutar. Mas por quê? Oi? Por que eu posso chutar? Eles não Você pode chutar por quê? Porque não tem fator de correção no Enem. E, além disso, você pode ver... Geralmente, tem duas alternativas, né? Então, a gente tem, assim, que são as mais prováveis. Então, você pode ficar entre essas duas e chutar. Só que uma questão muito importante, que o Enem, ele é uma prova que ela tem muito a sua coerência quando você faz. Então, ele vai te premiar mais se você acertar todas as fáceis do que se você acertar só as difíceis. Porque como que você acertaria difícil e não acertaria fácil? Mas ele te premia no chute. Mas ele te premia menos. Sim. Mas ele ainda te premia. Então pode chutar. Então, o ideal mesmo é você, como eu disse lá no começo, não faça a prova de cabo a rabo. Não vai seguindo questão. Você vai pegando, dá uma lida, vê se você sabe. Se não saber, pula. Então faz todas as fáceis primeiro, depois faz as médias, depois faz as difíceis. Se você não souber, chuta com gosto, porque você não vai perder nada. Não deixa sem branco. E de repente, vai ser aquele pontinho a mais que vai te deixar virar o rei da química. Rock em química. Ou a rainha. Ou Rainha. Só. qualquer coisa da química. A gente sabe Façam química. Façam Química. Entre no CFQ. Ajudem a química do país a ser cada vez melhor. Sigam o TikTok. Tem TikToks muito legais. Com Sim. Bem cara de TikTok. E para vocês aprenderem a não misturar água sanitária com desinfetante. Ou água sanitária com vinagre. As pessoas fazem umas coisas muito loucas aqui no TikTok também. Então, abre o olho. Não sai misturando tudo que tem na sua casa, não. Então, alguém quer fazer química aí? Gente, manda aí. Manda o seu porquê também. Conta a sua história de vida. Então. Por que você fez química? Porque eu sempre gostei de ciência. Ciência? Eu queria muito falar de ciência, entender ciência. E eu não sabia que ciência eu ia atrás. Eu pensava assim, matemática. Pô, matemática é difícil. Mentira, matemática é legal, gente. Brincadeira. É uma piada. Eu pensava matemática, física, outras áreas, engenharia, mas eu pensei na química. Química é a ciência central. Na química você tem acesso a todos não, mas assim, você tem um acesso muito amplo a muitas áreas da química, da ciência. E eu achei isso sempre super legal na química. Foi por isso que eu escolhi a química. Uau, que história bonita de superação e amor. E a sua? A minha? Então, eu queria fazer medicina quando eu estava no ensino médio. Porque eu pensava, eu vou cuidar das pessoas e tal. Só que aí eu comecei a fazer as Olimpíadas Científicas. Eu sou medalhista da Olimpíada de Química. Eu já fui medalhista 2 vezes aqui no Distrito Federal. Então, aí eu começava a estudar Química e pensava, nossa, Química é a coisa mais legal do universo, cara. Coisa massa, vou entrar e fazer Química. E foi isso que eu fiz. Então, eu entrei em bacharelado em Química, né, que é quando você quer virar cientista, ou seja, para atuar em laboratório. Mas ali dentro eu pensei, eu quero ver como é que tá a aula também. Aí eu fiz a licenciatura e percebi que também é uma coisa maravilhosa. Então, a química, realmente, como o Pedro disse, é a ciência central. Através da química a gente pode entender biologia, a gente pode entender física quântica, a gente pode entender muita coisa da nossa vida. Então, química é muito bom. Estudando química você vai passar por todo esse caminho. E pode ganhar um Nobel. Pode ganhar um Nobel. Não é toda área que você pode fazer isso. É verdade. Não faz matemática não, gente. Faz química. Beleza. Então. Pois é. É um momento solene, gente. O professor Samuel, não sei se vai saber. Eu vou chorar. Gente, é muito triste, né? A nossa live, infelizmente, já está chegando ao seu fim. Esse projeto ainda não acabou, como a gente falou para vocês. Aqui no CF Química você vai ter mais 2 lives. A próxima live vai ser dia 9, que vai ser sobre físico-química. Então venha, porque físico-química também é um tópico muito importante no Enem. Na físico-química, muitas vezes vocês vão encontrar equilíbrio químico e termoquímica, que são 2 tópicos que caem em peso. E como é continha, e não são contas muito difíceis, muita gente não consegue fazer, e se você conseguir fazer, quem sabe você já está garantindo a sua vaga de licenciatura em Química Noturno na Universidade de Brasília. Eu lembro de procurar a gente nas redes, Vestibular Cidadão. Lembrando que quem é da Química também pode entrar, viu, gente? Se registrar onde? No CRQ, exatamente. Gente, o CFQ, ele está aqui em peso nas redes sociais, e ele é um órgão muito importante para fiscalizar e para cuidar de todo mundo que é da Química. Então, se você é da Química... Também é lindo, gente. Se você é bacharel, às vezes até licenciatura, engenheiro químico, químico industrial, se inscreve, se registra no CRQ, tira o seu númerozinho para você poder fazer sabão e pôr seu número lá e falar que você é seu próprio responsável técnico.
Entendeu? Siga os seus sonhos, vamos empreender e fazer o Brasil um país cada vez melhor. É isso aí. E É muito importante. é isso, entre nas próximas lives, venham. Isso aí, dia 9, não Dia se esqueçam. 9, não se esqueçam, vai Isso ser foi química. excelente. Certo? A gente tem mais um papelzinho aqui pra gente ler da nossa produção. O CFQ está com condições especiais para quem está formando. Gente, isso é muito importante. Eu, por exemplo, eu sou uma lástima. Eu já me formei em bacharelado em Química e eu não me registrei no CFQ. Ainda. Não tenho, mas eu não me registrei ainda. Então, se você está se formando, você vai ganhar descontos. E eu estou me registrando agora. Eles acabaram de trazer a ficha para mim, para eu assinar, e eu já vou ganhar meu número. Gente, é sério, é impressionante o quanto que esses servidores eles se importam com a química no Brasil. Então eu fico muito feliz de poder estar sendo parte disso aqui e conseguir assinar meu sabonete já a partir de amanhã, porque eu vou me registrar no CFQ neste momento. E eu tô aqui também. E ele vai ser também. Bem, muito obrigado. Muito Live obrigado, dia gente. 9, muito Valeu. obrigado, vocês são maravilhosos. É. Muito obrigado.